Eu acho que as denominações mataram o quíntuplo ministério. Há quem diga que o apóstolo é só os apóstolos de Cristo. Eu não sei com base em que dizem que isso cessou. A igreja primitiva, os dois ministérios mais citados eram profetas e mestres. Você não acha alguém ungido pastor. Sim, é impressionante como o próprio povo destrói aquilo que é bíblico, né? Os dons ministeriais, ali no livro de Efésios, fala do mestre, do apóstolo, do profeta, evangelista e pastor. do pastor. Há quem diga que o profeta, o apóstolo, era só os apóstolos de Cristo. Eu sei que não. Na minha igreja também tem apóstolo. Mas, assim, qual é a função do apóstolo hoje na igreja? Como é que é a atuação de um apóstolo? Qual a diferença do apóstolo para o pastor? Ok. Bem, em primeiro lugar, eu não sei com base em que dizem que isso cessou. Você não encontra texto nenhum para isso. Inclusive, as pessoas querem fazer cessar os dons do Espírito também. É verdade. E você não encontra texto nenhum para isso. Alguns citam de 1 Coríntios, mas havendo profecia, cessará. Mas ali tem dizendo o porquê e que dia. Exatamente. Quando estivermos lá em cima, não precisa de mais nada disso, né? Na verdade, tem um livro até do Bill Johnson, lá da Bethel Church, que ele pega um acidente de carro e junto desse acidente de carro ele consegue desenhar um pouco o quíntuplo ministério, entendeu? Então, tipo assim, digamos que aconteceu um acidente, né, de carro, e aí chega o pastor. O pastor começa a ver como estão as vítimas, se estão todos bem, e procura saber se os familiares já foram avisados e tudo e tal. Daqui a pouco chega o profeta. O profeta vai e diz assim: eu avisei que isso ia acontecer, mas não me ouviram, né? Bem que eu disse tudo e tal, tal. Aí chega o mestre e diz: eu sei, ele entrou na curva muito acelerado. Ele não podia ter pisado no freio. E por aí afora vai, né? Aí vai falando o evangelista, e o evangelista chega e diz assim: você viu o que aconteceu? Isso pode acontecer com você também. Aceita Jesus agora e tal. E diz que o apóstolo é aquele, então, que traz dentro de todos os ministérios ali a figura do que traz a resposta, a tranquilidade, junta todo mundo, vamos dar uma solução para isso. Já chamaram o bombeiro, enfim, pega isso, pega aquilo e tudo, ele meio que organiza. E aí quem diga que, assim, dentro da mão, né, o mestre é o dedinho mindinho, que é como se fosse para ouvir, limpar os ouvidos para ouvir melhor, não é isso? O pastor é o homem da aliança, não é? O mestre, o evangelista, que é o que alcança as multidões, milagres e tudo e tal. O profeta é aquele que te chama a atenção, mas o apóstolo, ele é o único que se comunica com todos os ministérios, né? São maneiras de tentar explicar. Porém, essa palavra, ela, pelo que se fala, foi usada primeiro pelo governo romano. César chamava seus emissários de apóstolos. Eram homens que eram enviados em missão para implantar o reino de Roma. Então, quando esses apóstolos chegavam no lugar e dominavam aquele lugar, eles faziam com que aquele lugar se tornasse Roma. Uau. A mentalidade de Roma, o governo de Roma, roupa de Roma, jeito de Roma. Então, quando Jesus diz que iria enviar os apóstolos, aqueles homens sabiam exatamente o que ele estava dizendo. Vocês terão que ir para os 4 cantos da terra e trazer o reino dos céus. Então, na minha leitura, o apóstolo é esse enviado com o propósito de trazer o reino dos céus para aquele lugar. É uma forma que Deus criou dos 5 mandados, 5 chamados, para aperfeiçoar os santos. Sim, né? sim. Porque é tão interessante hoje quando uma igreja, no púlpito, sobe os 5 chamados, né? Porque a igreja, aí, por exemplo, sobe um profeta, a pessoa está pregando, fala assim, hoje quem está pregando é um profeta. Tem uma característica diferente de um profeta pregando, de um pastor, de um evangelista, de um mestre e de um apóstolo, né? Então, assim, Deus preparou isso aí para que o corpo seja aperfeiçoado, né? Eu não gosto de polêmica não, mas deixa eu dizer uma coisa para ti. Eu acho que as denominações, elas mataram o quíntuplo ministério.
E nisso o quinto que você chama o apóstolo. Os 5. Não, os 5. O quinto. Os 5. Por exemplo, para os batistas, eu sou batista, para o batista, o pastor é tudo. Sim. O pastor é professor, o pastor é evangelista, o pastor é mestre, o pastor é apóstolo. Então, eles pegaram um cargo específico e disseram que ele é tudo. Entendi. E termina que matou os outros ministérios. Por exemplo, quem em qualquer igreja quer assumir que é um mestre? Ninguém. Né? Algumas igrejas reconhecem o evangelista como um degrau meio lá embaixo. É como se fosse uma hierarquia. Exatamente. Então termina que todo mundo que sonha o ministério sonha ser pastor porque é o único reconhecido. Aí acontecem os grandes problemas. Quais? Você pega um homem de Deus, mas ele é um professor, ele é um mestre. Então a igreja dele vai ter as características de um mestre, que geralmente não é grande, não expande, porque ele não tem suas inclinações evangelísticas, ele é um mestre, é um ensinador. Uhum. A igreja dele é uma igreja até bem doutrinada, mas muito pequena, sem muito crescimento, nem nada. Então, o que acontece? Tem muitas igrejas onde nós temos um administrador pastoreando, nós temos um evangelista pastoreando, nós temos um mestre pastoreando, e aí nós temos igrejas com esses conflitos, desde a liderança até o seu rebanho. Isso é uma leitura muito particular. Mas né? eu tenho a mesma leitura. Entendeu? Do senhor. Então eu acho que as denominações, elas alejaram o quíntuplo ministério. Então é um sonho toda a igreja ter um apóstolo, um evangelista, um mestre e um profeta. É um sonho. Inclusive, a igreja primitiva, ela existiu e continuou crescendo com os 2 ministérios mais citados eram profetas e mestres. Você não acha alguém ungido pastor no Novo Testamento. Mas, enfim, tá bom por aí, porque senão... Não, mas as pessoas... Esse gancho que o senhor deu é muito bom, porque, por exemplo, meu ponto de vista também, eu acho que quando um mestre está na posição de um pastor, ele vai ser muito bom para ensinar. Mas ele está sofrendo por estar no ofício errado, e a igreja também está sofrendo, porque não tem um pastor, uma pessoa ali que deu assistência, vai saber ensinar. Exato. O senhor pensa da mesma forma? Exato, penso. O profeta também. O profeta vai ser muito bom em corrigir, assim, apontar, vamos colocar assim, o exemplo que o senhor deu dos 5 dedos, né? Mas, assim, na hora do pastoreio, na hora, assim, do lado do pai, vou colocar... Do apacentar. Do apacentar é a palavra. Exato. Vai sofrer as ambas partes, né? Então, assim, quando uma igreja, os 5 dons passam pelo púlpito, é muito bom porque há uma riqueza, né? Por exemplo, eu às vezes estou ministrando e sinto no coração que Deus quer curar. Eu vou e chamo um dos discípulos que eu sei que tem unção para isso e tem ministério para isso. Eu chego e chamo eles e digo assim, ó, Deus quer curar hoje. Entrego na mão deles. E acontecem muitas curas. Eu tenho uma escola de ministério na igreja. Não sou eu que dou aula nela. Eu não gosto de dar aula. Não adianta, não é a minha pegada. Mas eu tenho pessoas apaixonadas por isso e você precisa ver como eles se encontraram lá, né? O problema, na minha opinião, é que não existe muito holofote em cima dos outros ministérios que não sejam o pastoral. E eu até hoje pago caro, porque eu fui ungido apóstolo, acho que há 18 anos atrás, e todas as vezes eu tenho que me explicar. O que é isso? Ainda mais com esse nome, Apóstolo Paulo, aí que fica pior, entendeu? Mas eu não me esquento mais, não me preocupo com isso, eu sei a unção que carrego, a responsabilidade que carrego, e agradar. Eu tenho um famoso aí nas redes gospel que diz que apóstolo bom é apóstolo morto. Nossa. Eu me admiro muito de um pastor, um reverendo, né? Que ele é sensacionalista, ele acha que isso já acabou. E aceita o nome de reverendo, que você não encontra na Bíblia em lugar nenhum, reverendo. Mas, assim, é impressionante como o próprio povo destrói aquilo que é bíblico, né? Tá lá escrito, tá lá. Não foi inventado, né? Tá lá. E é para existir um aperfeiçoamento dos santos, quer dizer, até que Jesus volte.
Exatamente. Se não tem mais apóstolo, não poderia ter mais pastor, não poderia ter mais mestre, porque como é que exclui um? Exato. E como é que escolhe um? Exatamente. Então, isso é tão claro, né? Assim, na minha opinião, Tá escrito, você tem escrito, só obedece, né? Há princípios na obediência que trazem grandes benefícios na costa. Então, tá escrito, não vamos questionar.